Oi pessoal, tô passando aqui hoje porque a gente está no mês de setembro, né? O mês setembro amarelo, que as pessoas enfatizam mais sobre a depressão. Porém, todos os dias do ano existe depressão na vida das pessoas, não só no mês de setembro, né? Mas ainda bem que existe pelo menos esse mês para conscientização das pessoas em prevenção ao suicídio. E hoje eu decidi dar uma olhada aqui no Google sobre a definição do que é depressão, né? E aqui eu separei algumas coisas aqui. E a depressão ela se caracteriza por uma alteração no estado de humor das pessoas, né? Uma tristeza muito profunda, um olhar negativo sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o futuro. A pessoa não consegue enxergar nada de forma positiva. Ela ocorre em homens, em mulheres, em crianças, em adultos, em idosos, né? Pessoas que têm vida, né? Que está viva, pode ter depressão. E a ansiedade ela está presente na depressão, bem como a perca de energia também. A pessoa se sente muito debilitada. E acredita-se que as crenças que eu vou falar agora, elas são crenças que produzem a depressão. Então, se de repente você tem alguma dessas crenças, é bom você começar a trabalhar com as suas emoções, né? Lembrando também que terapia, psicólogo, psiquiatra, não é só para doido não, tá? Muita gente pensa que eu não vou no psicólogo porque eu não sou doida, porque as pessoas vão... O que as pessoas vão pensar, né? Se souber que eu tô indo para uma terapia e o que as pessoas pensam não tem nada a ver com a tua vida nem com a minha. E, inclusive, isso é uma das coisas que nos leva à depressão, né? Ficar ligando para o que o povo pensa da gente. Eu digo assim, que nos leva à depressão porque eu já tive depressão e todos os dias é uma luta, né? Uma luta muito difícil, mas que a gente consegue, né, vencer com a ajuda de Deus e de outras coisas também a gente consegue vencer. Então essas crenças, uma dessas crenças é que para ser feliz eu devo ser aceito por todas as pessoas. Que para ser feliz eu devo obter sucesso em tudo que eu faço. Se eu errar, isso vai significar que eu sou incapaz. Eu não posso viver sem uma outra pessoa. Se alguém discorda de mim, isso significa que ela não gosta de mim. E aqui tem alguns pensamentos negativos que normalmente as pessoas que têm depressão, né, ela tem. Ela pensa que ela é um fracasso, ela pensa que tudo que acontece a culpa é dela. Nada de bom acontece para ela, né? Tudo que acontece é ruim, sempre o ruim que é para ela. Isso é um tipo de pensamento depressivo. Ela pensa que ela é inútil, não serve para nada, que ela é um peso, a vida não vale a pena viver e as pessoas ficariam melhor se ela não estivesse por perto. Isso é um pouco da definição, né? Agora eu vou falar sobre alguns sintomas. E é interessante dizer que não é necessário que tenha todos esses sintomas para demonstrar que a pessoa está com depressão, tá? Mas os principais são ansiedade, irritabilidade, a perca de motivação, a falta de energia, o isolamento, a baixa autoestima, a culpa, a insegurança, né? A diminuição da capacidade de experimentar prazer, de experimentar alegria, entusiasmo. Não é que a pessoa não queira, é porque é diminuído mesmo na pessoa, né? A perca ou o aumento de peso também, pensamentos de morte, dificuldade para dormir. A dificuldade para dormir era uma das coisas que acabava comigo. Aqui não está escrito, mas, gente, é uma dor intensa, tá? Não é só uma dor lá no nosso íntimo, não. É uma dor no corpo também. Eu sentia dores nas minhas articulações que eu cheguei ao ponto de... Minha filha era pequena ainda, na época que eu tive depressão, a minha primeira filha. E eu lembro que eu pegava as fraldas de pano dela e eu amarrava nos meus pulsos, eu amarrava nos meus tornozelos, eu apertava muito para aliviar a dor. E teve uma vez que chegou até a machucar um pouco minhas articulações de tanta força que eu amarrava para aliviar, sabe? Tipo, quando você tá com medo
É tipo, quando você tá sonhando que você vai cair, a primeira coisa que você faz é, eu não sei você, mas eu tipo prendo minha respiração pra dar um alívio assim no meu estômago, que parece que vai dar um embrulho no estômago, né? E a mesma coisa, quando a gente sente dor, a gente tenta fazer o máximo de força pra diminuir essa dor. E esse máximo de força é o que desgasta demais a pessoa. E aí eu acredito que a falta de energia, motivação, todo o resto, né, também vem por causa disso. E, então, assim, aqui tá faltando isso, né? Na definição do Google aqui, nos sintomas está faltando a dor intensa nas articulações. E, inclusive, eu gastava, na época que eu trabalhava de zona azul, e eu fiquei encostada no pelo INSS por 6 meses por conta dessa depressão. Em nenhum momento foi recusado, né? Porque foi realmente diagnosticado que eu tinha uma condição de trabalho. E, e todo o dinheiro que eu recebia do INSS, né? Do auxílio doença, eram todos gastos com reumatologista, com exame de sangue. Eu procurei muitos médicos, fui em médico de cabeça, fui em vários médicos, fiz vários tipos de exame. Porque até então eu achava que eu estava com problema nos ossos, né? Não sei. E eu procurei muito tipo de médico. Eu gastei todo o dinheiro que eu recebia era gasto só nisso. Era medicação, era médicos, exames e tudo meu estava normal. Não tinha nada fora do normal comigo. De acordo com os médicos e os exames, né? Até o dia que eu fui no clínico geral gratuito, né? Pelo SUS. E eu não paguei nada pra ir lá. E quando eu entrei lá na sala do médico, eu olhei pro médico já com um pouco de preconceito, né? E aí o médico me olhou de cima até embaixo, assim. Quando eu abri a porta, ele se levantou na mesa dele e ele me olhou de cima até embaixo. Eu já fiquei aborrecida, porque eu já, né, naquela época eu era bem assim. Hoje eu ainda sou um pouquinho, mas antes era bem, né, assim, estourada. Não gostava que ninguém olhasse pra mim. E isso é o reflexo daquilo que eu vivia, né? A depressão, ela era reflexo de tudo isso que eu tentava demonstrar, né? E eu já fiquei com raiva, porque eu não gostava que as pessoas me olhassem de cima e embaixo, assim, né? Querendo dizer assim, nossa, né? Sei lá, eu tinha muito problema com isso. Eu acredito por conta da minha infância, de onde eu fui criada. Eu não queria que as pessoas me olhassem de cima e embaixo. E então isso traz já um sofrimento para a pessoa, né? Ser diagnosticada pelo que você é por fora. Então eu já fiquei ali com raiva do médico. E eu sentei calada, fiquei lá calada. Eu não entendi nem o que eu tinha de fazer lá. Ele era um clínico geral. Se um reumatologista não resolveu meu problema, se um médico de cabeça não resolveu meu problema, o que um clínico geral vai fazer? E aí ele disse assim, pode falar. Ele perguntou meu nome e ele disse, pode falar pra mim os sintomas que você tem. E aí eu fui falando os sintomas e ele disse assim, olha, o seu problema não é na carne. O seu problema é no seu espírito. Eu disse, meu Deus do céu, que médico é esse, hein? Como é que a pessoa... E aí eu fiquei calada, o tempo todo calada. Ele disse assim, Daniele, me conta o que você não teve coragem de contar pra ninguém ainda. E naquele momento ali, ele simplesmente diagnosticou que eu tava com depressão. E aí foi esse mesmo médico que me deu um atestado. E nesse atestado ele me encaminhou para o INSS, ele me falou tudo como tinha que fazer e tal, e eu fiz. E ele disse assim, o seu problema não é na carne não, Daniele. Por isso que seus exames dão tudo normal. Seu problema é no espírito. Você precisa contar o que você está sentindo e procurar uma igreja, né? Procurar a igreja que você quiser e começar a ler a Bíblia, que você vai melhorar. E aquilo pra mim foi tipo assim, caramba, eu tô gastando dinheiro com tanta coisa e o médico vem dizer que eu tenho que ler a Bíblia. Não vai passar um remédio, nem nada e tal. E isso eu não dormia. A noite toda eu não dormia, muito tempo sem dormir à noite. Durante o dia eu também não conseguia dormir. E aí o desgaste ele vai aumentando ainda mais, porque você passar dia e noite acordado, só dando cochilinho, é muito cansativo. É muito estressante.
eu fui e contei pra ele o que eu tava passando. E naquele momento ele passa um remédio, tarja preta. Isso eu já tomava tarja preta, porque o médico de cabeça já tinha passado 2 tarja preta, eu tomava. E eu não dormia, gente. Eu tomava os remédios que era normal de qualquer pessoa dormir, eu não dormia. E eu fui pro INSS. E quando eu cheguei lá no INSS, a médica que me atendeu lá pra dar o ok, pra mim receber o auxílio doença, ela disse assim que tava aceito e tal. E ela abriu a gaveta dela. E quando ela abriu a gaveta dela, as coisas pra mim não faziam muito sentido não. Mas eu tava me apegando àquilo ali, né? E aí, quando ela abriu a gaveta dela, uma médica do INSS, ela pegou, não sei se vocês conhecem, aquelas bíblias pequenininhas assim, que é Novo Testamento, umas cinza, né? Tinha uma azul marinha e cinza. Ela pegou uma cinza, ela me deu. E ela disse assim, Daniele, começa a ler essa Bíblia que você vai se sentir melhor. Procura uma igreja, qualquer uma que você quiser, só começa a trabalhar mais a sua vida espiritual que você vai melhorar. E essas pessoas falavam como se elas me conhecessem, né? E eu só fazia chorar, né? Quem me conhece sabe que eu choro pra caramba. Eu só fazia chorar porque quando a gente tá em casa, a gente normalmente prende o choro. A gente segura o choro porque a gente não quer que as pessoas percebam o que a gente tá passando. E esse é o maior erro da gente. Eu tava até vendo esses dias no Instagram algumas mensagens que diziam assim: tudo que você passa, não conte a ninguém, conte para as paredes. E não é dessa forma. Quanto mais tempo você guarda dentro de si as coisas, mais você vai se machucando, mais você vai ficando depressiva. Então, claro que você não vai sair contando as coisas para todo mundo, para qualquer pessoa, mas procure alguém de confiança, procure, por isso que a gente fala assim muito sobre terapia, que é muito bom a gente ter uma pessoa que a gente possa confiar de contar as coisas, porque tudo que a gente bota para fora não adoece nossa carne, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sei que pode fazer sentido na vida de alguém. E eu vou compartilhar com vocês também como que eu fui curada, né? Eu creio que eu recebi cura dessa depressão, que Deus me curou, que eu tive muita fé, sabe? Depois de tanta dor, meu amigo, a gente tem que ter fé. Porque a única coisa que pode nos fazer acreditar que a gente sai do fundo do poço é acreditar que existe um Deus que ama a gente. Que deu o filho dele por nós, sem a gente nem merecer nada. A gente continua sem merecer e ele continua amando a gente. Ele continua cuidando da gente. E depois de o clínico geral ter dito isso, depois da médica do INSS ter dito isso, só de eu ter colocado pra fora, sabe? Ter conversado com eles, já foi uma ajuda muito grande, mas eu ainda não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí eu fui fazer o que a médica do INSS falou, né? O que o outro médico disse. Eu procurei uma igreja, eu chamei minha mãe. E minha mãe, ela sempre frequentou a igreja desde que eu era criança. E eu disse assim, mãe, eu quero ir na igreja. A senhora vai comigo? E é muito bom quando a gente tem um apoio, sabe? De alguém, quando Deus levanta alguém para nos dar a mão, que acredita naquilo que a gente acredita. E a gente foi na igreja. A gente foi, e quando chegou lá, eu só fazia chorar, eu ouvia tudo, eu sentava mais distante um pouquinho, porque eu não queria que as pessoas me vissem chorando. Mas quando terminou, minha mãe foi, me levou lá na frente no altar, e ela conversou com o pastor, falou da minha situação, porque nem contar eu queria mais. E aí ela contou o que eu estava passando, pediu que ele fizesse uma oração para que eu pudesse dormir naquela noite, ora pela vida dela. E o pastor colocou a mão na minha cabeça e pediu a Deus que ele me desse, né, uma boa noite de sono e tal. E o que é mais interessante nisso, eu não tô falando nada disso aqui pra você dizer assim, ela tá falando negócio de igreja. Gente, entenda uma coisa.
A crença em Deus é uma coisa, a religiosidade é outra totalmente diferente. E naquele momento uma coisa que eu não fui foi ser religiosa, sabe? Eu simplesmente acreditei que Deus podia fazer aquilo. E o pastor falou assim: Daniele, continua tomando a sua medicação, continua fazendo o que o seu médico falou para você fazer. Mas Deus vai te ajudar, você vai dormir hoje. E eu fui para casa nessa noite, sabe? Nossa, eu me senti tão aliviada, sabe? O ouvir a palavra de Deus é muito bom, é muito bom. Às vezes a gente lê e não entende, por isso que é interessante a gente sempre buscar ouvir, né? A fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, não a palavra dos homens, porque os homens falam de coisas que eles não sabem, sabe? É muito fácil uma pessoa que nunca teve depressão chegar para outra e falar o que ela quer falar, ela não sabe o que a pessoa está sentindo. E eu sei que aquela noite eu dormi. A partir daquela noite eu comecei a dormir. E aí teve um dia que estava chovendo muito. A gente ia de ônibus para a igreja e era um pouco distante. E estava chovendo bastante. E naquela noite minha mãe não pôde ir comigo. E eu disse assim: não tem problema não, mãe. Não tem problema não, eu vou. E eu saí embaixo de muita chuva. Tava chovendo demais, sabe? Chega um momento na nossa vida que Deus consegue não, Ele faz, Ele dá uma força que a gente nunca imaginou que a gente teria. E as pessoas normalmente olham pra mim e dizem: Daniela, tu é muito forte. Na verdade não sou eu que sou forte, não. É a força de Deus que me sustenta, e eu acredito nele. E eu fui, era muita chuva, gente, sabe? Eu fico olhando assim hoje. Teve momentos na minha vida que foi Deus, não foi coragem, não. E eu peguei o ônibus e eu fui, sabe? Por que eu tô falando isso pra vocês agora? Porque quando você consegue sair do fundo do poço, quando você consegue enxergar que tem uma saída, vão aparecer obstáculos que vão tentar te tirar do caminho, sabe? Te tirar ali da... Sabe o fim do túnel ali que tem uma luz? Vai aparecer ali uma meia parede mais alta que você, e para impedir que você consiga chegar lá no final do túnel, né, na luz. E é nesse momento que a gente tem que pedir ajuda a Deus e ultrapassar. E mesmo me sentindo com um pouco de medo naquele momento, sair embaixo de tanta chuva, de ônibus, sozinha à noite, para um lugar distante, voltar à tarde, né? Mesmo com medo, mas eu sabia que quem me levou até ali, quem me fez dormir durante a noite, ele iria me guardar, ele não ia me deixar no meio do caminho. E eu continuei. E eu tive uma melhora muito grande, eu parei com as medicações, né? O médico me liberou das medicações. E as coisas só foram melhorando. E eu acredito, por isso que eu digo que eu acredito que Deus me curou, sabe, da depressão. Então hoje eu tenho a consciência de que todos os dias eu continuo lutando. Por quê? Porque quando vem aquela tristeza, aquela vontade de ficar sozinha, gente, a pessoa ela se acostuma a ficar sozinha. Então até isso é uma luta, né? Porque a pessoa ela quer ficar sozinha. É muito mais fácil ficar sozinha do que mal acompanhada, às vezes, né? O povo diz, é melhor antes só do mal acompanhada. Mas a gente também não pode se habituar a ficar sozinha, sabe? É muito bom ter momentos sozinhos para que você possa meditar, para que você possa refletir, você possa enxergar coisas que às vezes no barulho do mundo, no barulho de tanta gente ao seu redor, você não consegue enxergar. Mas todos os dias a gente precisa lutar. Até quem não teve um diagnóstico de depressão precisa lutar todos os dias. Mas quem teve é muito mais difícil. E o que a pessoa que teve depressão ela precisa é de um tratamento medicamentoso, é de um acompanhamento médico. Em primeiro lugar, ela precisa ter fé em Deus e crer que Ele pode curar ela. E aí vem os médicos. E onde que entra a religiosidade nesse momento? A religiosidade entra naquele momento que você acha que você vai ficar só orando e não vai tomar uma atitude, você vai ficar só orando, deitado. Deus faz milagres, eu creio que Ele faz. Mas Deus também capacitou o homem para que Ele pudesse nos ajudar, né? Para que Ele pudesse nos passar medicamentos que possam aliviar. Então eu acredito muito que quem me curou foi Deus.
E ele utilizou da bondade dele, da misericórdia, da graça dele. Ele também utilizou dos médicos, da medicação, das orações, né? Da minha força de vontade para querer sair do fundo do poço. Porque orar precisa de ação também, né? É oração. Então a gente ora e a gente toma atitudes para que aquela oração ela possa, né? Ser visto os seus frutos, né? Que Deus possa utilizar das nossas ações e fazer as coisas acontecerem. Eu acredito muito nisso. Mas a gente também precisa muito do apoio da nossa família, né? De estar perto das pessoas que a gente ama, de evitar, gente, sabe? Evitar mesmo, assim, pessoas que fazem mal, que você não se sente bem, não se esforça para estar perto, não, sabe? Se afasta totalmente desse tipo de pessoa. Pessoas que fingem estar querendo o teu bem, mas se você sente algo de ruim, se afasta. Se precisar, diga, não venha mais não, sabe? Eu não tô bem, não. Precisa vir mais não me visitar. Que na verdade, quando a gente tá com depressão, ninguém visita a gente não. Porque as pessoas não aguentam ver a nossa tristeza. Algumas não aguentam ver porque ela nos ama tanto que ela não suporta ver a tristeza em nós. E outras é porque ela não tem capacidade de ter empatia e sentir a dor do outro. Então ela prefere nem ver, né? Do que ver e ficar achando que é uma coitadinha. Ao invés de ajudar, atrapalha. Então, o amor, se você tem alguém depressivo na sua casa, ame ela ao máximo. Você não sabe o que ela passa. Ore por ela, é a melhor forma de você amá-la. Abraça ela. Eu lembro que nessa época foi o meu aniversário. E eu e meu esposo, minha filha, a gente morava num box. E eu já tava meio, né, muito aborrecida, assim, eu tava muito chateada com muitas coisas que tudo que tava acontecendo parecia que tava dando errado na minha vida, sabe? Inclusive é uma das coisas que eu falei no início, né? Parecia que tudo tava dando errado, eu não conseguia enxergar as coisas nada boa. E aí no meu aniversário passou o dia inteiro e eu só ficava trancada ali, era tudo escuro, né? Porque as portas de rolo, né? Então ficava fechada, não tinha como deixar aberta, tipo uma porta normal. E aí a única entrada de ar mesmo era a porta que abria e saía para um quintal. E passou o dia todo. E aí eu chorava demais, porque eu pensava assim, ninguém lembra de mim. Ninguém veio aqui me ver, ninguém veio me dar os parabéns. Naquela época eu não usava celular, essas coisas. E aí foi um dia muito triste pra mim. E quando foi à noite, eu escutei um barulho lá na porta de rolo, sabe? Um monte de gente batendo na porta de rolo. E caramba, naquele momento foi o momento que eu mais chorei, mas eu chorei de felicidade. Eram meus irmãos. Meus irmãos chegaram lá batendo. Eu não lembro exatamente quem estava no momento, mas eu sei que meu pai e minha mãe sempre esteve presente em tudo. E eram meus irmãos que tinham se juntado de noite para ir lá me dar os parabéns. Por algum motivo, né? Por trabalho, por tudo, eles não puderam ir durante o dia. Mas na mente de quem tá com depressão é tipo, me esqueceram. Então, se você tem alguém com depressão, cuida dela. Acompanha ela na hora de ir no médico. Isso faz uma diferença enorme. A pior coisa é você já achar que não tem mais sentido na vida e você ter que estar no médico sozinho. Caramba, isso acaba com uma pessoa. É tipo assim, além de tudo eu ainda tô só, né? Claro que você não tá só, Deus tá com você. Mas é muito confortante saber que tem alguém junto com a gente. Saber que tem alguém que se importa com aquilo que a gente passa. Então é isso, sabe? Eu queria deixar esse meu testemunho aqui pra você que tem depressão, pra você que tem alguém na sua casa, ou algum amigo que tenha depressão. Que há uma esperança, sabe? Que você pode ser curado, sim, ser curado. Não desista, não. Ninguém é forte o suficiente para superar uma depressão. E são dores que ficam pro resto da vida. Ninguém é forte o suficiente, mas Deus, Ele nos fortalece, tá? Ele nos levanta todos os dias. E Ele sabe de todas as nossas dores. Ele nos ama, sabe? E tudo que a gente passa na vida tem um propósito.
Um dia você vai poder, você que já passou por um sofrimento muito grande, entenda que um dia você vai poder ajudar outras pessoas que estão sofrendo aquilo, porque você vai entender o que ela passa. A pessoa que não sofre por depressão, ela nunca vai ter uma empatia verdadeira, ela nunca vai poder ajudar verdadeiramente outras pessoas, porque ela não sabe nem de longe o que essa pessoa passa. Então, o amor é a melhor coisa que você pode demonstrar pela outra pessoa. Pela pessoa que tem depressão e pela pessoa que também não tem depressão. Ame ao máximo. Não deixa pra amar as pessoas depois que elas forem embora, tá? E é isso daí. Eu queria deixar esse recado pra vocês. Se de repente não servir pra vocês, possa servir pra outras pessoas, né? O importante é que foi passado aquilo que Deus trouxe no meu coração pra passar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo até aqui. Que possa fortalecer você que precisa. E aprenda mais de Deus, porque Ele é quem luta por você. Ele vai colocar a luz no fim do túnel, Ele vai te tirar do fundo do poço, tá? Se você se sente como um José do Egito, se preocupa não, que um dia Deus vai te honrar.